Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é David Braga. Eu tenho uma parceria em conjunto com a Rotary, dentro de estratégias para levar conteúdo para vocês. Esse projeto que vocês estão vendo aqui é um projeto chamado Jovens Campeões. Esse projeto visa, apoiar os jovens a entender quais os caminhos profissionais que eles podem utilizar, que eles podem seguir, onde, seria estratégico para o mercado, onde seria estratégico para a tua carreira profissional, você, buscar conhecimentos. Então, com base nisso, com base nessa parceria que foi executada entre eu e o pessoal da Rotary, eu estou trazendo para vocês um conteúdo relacionado à tecnologia, à estratégia de como você buscar se capacitar, estudar, se profissionalizar em relação à tecnologia, beleza? Então eu vou trazer em duas aulas relacionadas a você entender um pouco mais como funciona o mercado de tecnologia e de dados, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da imersão sobre a área de TI e a área de dados e como, vocês vão encontrar ali os mecanismos, as ferramentas e os principais conceitos e tópicos que fazem sentido vocês buscarem conhecimento, tá ok? Então bora lá! Primeiro de tudo, nossa agenda vai ser detalhada em alguns temas que eu acho interessante contar um pouquinho da história, imergir pouco a pouco, para que a gente faça ali uma linha de raciocínio onde vocês consigam perceber o valor de cada área, o valor de cada profissional, entendam o nível de complexidade que é trabalhar na área de TI. Não é uma área que qualquer um consegue entrar, requer realmente alguns trabalhos técnicos, alguns trabalhos que consideram matemática, consideram algumas coisas, mas eu não quero assustar vocês, tá? A minha ideia aqui é realmente trazer para vocês um pouco desses primeiros passos e a partir disso vocês mesmos vão criando as suas próprias carreiras, tá ok? Então bora lá. Primeiro a gente vai falar o que é tecnologia da informação. Então eu vou trazer para vocês uma ideia de como essa área é formada, quais são os principais conceitos, de forma bastante resumida a gente vai entrar nesse detalhamento. Depois, segundo, a gente vai falar de visão do mercado. Visão do mercado é relacionado a você entender quais são os principais demandantes, o que a gente espera quando a gente se torna um profissional de TI, onde as empresas vão nos procurar, quais são os serviços, quais são os trabalhos que eu tenho relacionado à área de tecnologia e à área de dados. Depois eu vou dar um detalhamento dos perfis profissionais no contexto de tecnologia, tá? Então eu não estou especializando para dados, eu vou fazer isso nos próximos slides. Depois eu entro no contexto de dados, o que a gente tem de diferença entre o perfil de tecnologia e o perfil de dados, que tem crescido demais. Hoje é um dos grandes aceleradores do mundo da tecnologia e do negócio. E depois a gente vai ter uma questão dos cursos universitários. Então aqui realmente é uma imersão em relação ao que a gente tem no mercado, o que está acontecendo, o que capacita, onde vocês devem buscar informação. Vou tentar dar o máximo de dicas aqui de forma bastante objetiva e bastante contextualizada dentro do porquê e como, tá ok? Então bora lá. Primeiro de tudo a gente tem tecnologia da informação. Tecnologia da informação, eu trouxe até um pouco do conceitual dela. O que é tecnologia da informação? O que é TI? É o conjunto de recursos tecnológicos para a geração e uso da informação. Então, dentro disso, a gente tem a TI, ela está fundamentada em 4 grandes situações, em 4 grandes momentos ali que você vai ter uma escalabilidade de trabalhos relacionada à tecnologia. O primeiro é o hardware, e seus dispositivos e periféricos. O que é o hardware? É todo tipo de infraestrutura, é todo tipo de recurso, dispositivo que você pode utilizar dentro de um ambiente, dentro de um ecossistema. Então vamos dar um exemplo, um celular. O celular, ele é um recurso técnico que eu posso colocar ele dentro de uma solução tecnológica para poder utilizar fazendo algum tipo de trabalho, mas exemplificando ao nível de processo. Digamos que eu tenha uma compra e venda, eu tenho ali um processo de compra e venda, e aí eu uso um aplicativo no meu celular. Então, para mim instalar aquele aplicativo, eu preciso do dispositivo, que seria o celular. Então, para isso, eu preciso do recurso tecnológico, do recurso de infraestrutura para viabilizar as coisas. O segundo ponto são os softwares e seus recursos. O software já é a camada de aplicação
que é desenvolvida sobre uma infraestrutura. Então, primeiro, eu tenho que ter o físico, né, que é o meu computador, a minha tela do computador, o meu teclado, eu tenho que ter o meu celular, eu tenho que ter uma câmera, tudo isso é infraestrutura, a gente pode considerar como hardware, tá? E tudo que é gestão desses hardware, que a gente faz gerenciamento, que a gente faz consumo, cadastro, que a gente faz uma série de ações pelo mundo afora aí. Então, assim, cada área, cada necessidade de negócio demanda uma funcionalidade de um software. Então, eu posso ter um software dedicado a fazer uma aula, né, uma videoaula, que é o caso que eu estou fazendo agora com vocês. Então, eu estou utilizando um software para gravar a minha aula, para gravar, né, os meus recursos aqui e mostrar para vocês o meu PowerPoint e tal. O PowerPoint, ele é um software que foi desenvolvido pela Microsoft para que as pessoas construíssem apresentações. Então, o software ele tem que ter um propósito de negócio, ele tem que ter alguma usabilidade para as pessoas. Então, se eu tiver uma aplicação que ajuda a aprender inglês, se eu tiver uma aplicação que faz as minhas vendas aumentarem dentro da minha loja, dentro da minha empresa, se eu tiver uma aplicação que faz eu me relacionar com outras pessoas, que no caso são as redes sociais, essas são chamadas de software, né? E o que seria recurso? Seria as formas que eu tenho de utilizar esse software. Eu posso utilizar um software do Android para me fazer ligação de celular. Eu posso utilizar um software para me fazer envio de mensagens. Então tem uma série de maneiras de você utilizar esse software e esses recursos. Então cada funcionalidade do software vai passar a ser ali, né, uma versão do seu aplicativo e vocês percebem que geralmente o aplicativo tem sempre suas atualizações, que é exatamente esse contexto de você ter novas funcionalidades, novas características nesse software, ou mesmo melhorias do que já não funcionava tão bem, para que você vá incrementando, vá evoluindo aquela versão, né, do software. Tá? Então tem todo esse contexto por trás também da estratégia de engenharia de software. Isso é um outro detalhe, indico a vocês também, aqui é um ponto bem legal, fazer estudo sobre engenharia de software. Depois, o terceiro grande ponto seria os sistemas de telecomunicações. São sistemas que a gente utiliza ali para visão de cognição. O que seria essa cognição? Seria a forma que eu consigo, né, criar um canal de comunicação com o meu cliente, com o meu consumidor. Então, é geralmente uma série de tecnologias, uma série de software, uma série de aplicações dedicadas a utilizar a comunicação, né, digital para que viabilizem serviços. Né? Então, quando eu faço uma ligação e me atende aquelas URAs, né, automáticas, perguntando, digite 1 para entrar no menu principal, digite 2 e tal, isso daí é um software, né, é uma aplicação de telecomunicação que está reconhecendo ali os teus comandos para tentar criar uma automação no atendimento. Então, esse aí é uma grande usabilidade, um grande recurso que o mercado aí de telecomunicações, o mercado de marketing, o mercado de vendas utiliza, né, para que a gente consiga facilitar o contato com a empresa, o contato com os clientes e por aí vai. E por último, a gente vai ter a gestão de dados e informação. Então, a gestão de dados e informação é a visão de como a gente faz toda a estrutura, toda a estratégia dos dados, por onde eles vão ser carregados, por onde eles vão ser armazenados, quais os bancos de dados eu vou utilizar dentro do meu ambiente para que funcione, né, o cadastro dos meus clientes, qual que é a melhor forma de eu carregar a informação, de eu usar a informação, de eu mostrar a informação, de eu apresentar a informação. Tudo isso entra nesse escopo do gestão de dados e das informações, que é a ramificação ali de todo o perfil, né, de tecnologia relacionado a dados, tá bom? Falando de mercado, o que a gente tem no mercado? O mercado, basicamente, tem uma série de indústrias, uma série de segmentos que buscam software, buscam recursos, buscam serviços. Então, dentro desse contexto, é importante vocês perceberem, quando você entra na área, uma das grandes dúvidas, né, até a minha mesmo foi uma dúvida dessa, em qual lugar eu vou trabalhar, qual seria
as demandas que eu posso ajudar, né? Eu não tinha tão claro uma visão de cliente, eu não tinha tão claro uma visão de fornecedor, eu não tinha tão claro uma visão, por exemplo, de vendedor, né? Então, assim, o que que é isso? Para mim, ser cliente era eu comprar alguma coisa, né, em algum lugar. Para mim, ser fornecedor era quando eu recebia alguma encomenda, né? Então, tinha uma certa distância do meu conhecimento de leigo em relação aos serviços, né, e como esses serviços funcionavam. Então, a partir do momento que você começa a entrar na área de tecnologia, você vai começar a ter muito forte essa visão, né, do mercado. Aqui tem segmentações, tem detalhamentos do mercado de uma maneira que vocês consigam tangibilizar, que vocês consigam exemplificar no dia a dia de vocês. Então, por exemplo, né, nuvem. Nuvem hoje é um dos grandes detentores, né, de crescimento tecnológico no mundo. A nuvem seria o quê? O cloud computing. Dentro do cloud computing, eu tenho uma série de formas de utilizar recursos de programação, recursos de software, recursos de hardware, né, para que eu utilize, para que eu alavanque os meus negócios. Então, as empresas têm investido cada vez mais nesse mundo da cloud computing. O IoT são sensores que geram informação de algum equipamento, de alguma coisa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho um caminhão e esse caminhão ele é muito caro, né? Esse caminhão é muito caro. Eu preciso fazer uma gestão das principais peças que podem quebrar e reduzir o tempo de demora ou o risco da manutenção ser prolongada, porque o meu caminhão não pode ficar parado. Então, o que pode ser feito? Eu posso colocar um sensor em peças específicas ou mesmo o próprio fabricante pode vender um caminhão que já tem esses sensores. Então, assim, eu vou comprar um caminhão mais caro, porém com todo um ecossistema de sensores que vai me ajudar a dar manutenção de forma mais otimizada. Então, o meu caminhão sai mais caro na compra, porém a manutenção, a longevidade desse caminhão fica muito mais ativa. Então, é algo muito importante. Big Data e Analytics. Big Data é o estudo de grandes volumes de dados e Analytics seria todas as técnicas que a gente pode aplicar para poder gerar inteligência sobre aquela informação. Então, não adianta eu ter um monte de informações que eu não explico o que ela faz, o que ela quer dizer. Então, o Analytics é como você conta a história desses dados, como você estrutura visões de dados, relatórios, algum tipo de forma que você consiga ajudar as pessoas a tomarem a decisão. Segurança da informação. Segurança é uma outra área que a gente tem crescido muito, até porque os ataques, né, cibernéticos continuam crescendo de forma muito ampla. Então isso é uma necessidade de tecnologia, um profissional que conhece segurança, conhece as funcionalidades, conhece as ferramentas de combater invasões cibernéticas, geralmente é um profissional muito requisitado no mercado também. Inteligência artificial é hoje um dos grandes movimentos, né, de tecnologia do mundo. A inteligência artificial ela prega a estratégia de você ter uma automação e uma predição sobre ações que você pode antecipar. Então a inteligência artificial, eu vou entrar no detalhe depois para a gente não estender muito aqui, ela tem toda uma característica de diversas técnicas avançadas para que você consiga criar uma estratégia para definir padrões e a partir desses padrões você tomar uma ação de correção ou uma ação de otimização, né? Então você está falando ali muitas vezes de um olhar para predições, que seria estratégias estatísticas onde você vai conseguir extrair o futuro daquele padrão. Então eu tenho um padrão de venda que todo ano eu consigo fazer essas vendas. O que eu posso fazer, por exemplo, para identificar algumas anomalias ou alguns padrões para vender mais? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar a inteligência artificial para isso, ou eu posso mesmo criar estruturas, né, de software, estruturas de soluções que automatizem algum serviço meu e eu não gaste tanto dinheiro com aquilo, então eu reduzo o custo operacional e ajudo o meu cliente a me conhecer mais. Então a inteligência artificial ela pode ser utilizada para uma série de coisas, tá? Robótica é toda uma industrialização, então as empresas, as indústrias, né, que fabricam coisas, fabricam produtos, procuram sempre investir na robótica, que a robótica linka toda a parte de software, hardware e inteligência artificial para poder automatizar e otimizar a produção dos seus produtos. Social seria as mídias sociais. Então as mídias sociais é muito o que conta a história do comportamento das pessoas. Então eu, David Braga, geralmente costumo fazer publicações, por exemplo, no Instagram, né? Então é uma das redes sociais que eu tenho com o canal do Maestria Dados aqui para veicular as minhas
formas de tentar transmitir algum conteúdo relevante, pessoas que estão entrando na área de tecnologia, eu tento colocar ali algumas dicas, sugestões, trago conhecimentos técnicos dentro do canal. Então, dentro disso, eu tenho, né, as redes sociais com uma visão muito de comportamento. Ela também é detentora aqui de uma boa fatia do mercado em relação a estratégias. Realidade virtual aumentada é um outro segmento que está entrando muito forte, né, por conta de jogos, por conta de experiências, por conta mesmo até de experiências que a gente pode precisar utilizar a realidade aumentada ou mesmo a realidade virtual. Então essa parte que a gente está falando hoje, né, de metaverso, tudo isso está se tornando algo muito interessante para diversos casos de uso, diversas indústrias. Então pode ser que uma indústria não encontre tanto valor e outra indústria encontre. Então uma das grandes características de tecnologia é exatamente essa, é a versatilidade de como as inteligências podem ser direcionadas a qualquer tipo de situação, a qualquer tipo de problema. Impressões 3D, então é outro segmento que cresce bastante, ele tem ajudado muito, tanto na indústria de saúde, né, de medicina ali, para gerar próteses, gerar esse tipo de coisa, como também a parte estratégica de arquiteturas, duas grandes indústrias que usam muito, né, esse modelo de impressão 3D. E o blockchain ele tem uma palavra assim, um pouco mais complicada para quem está começando na área, mas o blockchain basicamente é uma gestão de uma rede, né, de criptografia para bancos, né, ou para serviços de comunicação. Então ele nasceu muito forte para banco, o blockchain ainda não tem ali, né, uma escalabilidade muito grande, mas ele geralmente ele é tracionado por grandes corporações. Então serviços de auditoria, serviços governamentais, esses tipos de estratégias que precisa de um nível de complexidade bem alto na sua automação e na sua segurança, embarca muito o blockchain. Então o blockchain trabalha muito forte essa parte da comunicação ali e de transações, tá? E dentro desse gráfico da direita aqui, vocês vão ver, né, que o total de tudo isso aqui está dando 345,5 bilhões, isso falando só do ano, né, do próximo ano. A transformação digital é um conceito que a gente aplica, né, uma estratégia que as empresas aplicam para levar tudo que eles têm de forma manual ou de forma não tão digital assim, que não esteja na internet, que não esteja em serviços de cloud e tudo mais, eles otimizem todas as operações. Então a transformação digital ela é a grande viabilizadora de todas as soluções tecnológicas que a gente pode implementar. E aqui tem um gráfico bastante interessante que para quem vai começar na área tem uma percepção de como começar suas atuações, né? A gente até costuma falar que dentro da área de tecnologia a gente atua, né? A gente, qual que vai ser o projeto que você vai atuar? Não é uma questão de, digamos assim, de se ver melhor, nada disso não. É meio que uma terminologia mesmo, tá? Então, a gente tem 10% para serviços de telecom, então o telecom continua sendo muito forte, até porque toda a comunicação ela é embarcada dessa indústria chamada telecom, tá? Hardware, né? Então hardware é um serviço de infraestrutura, então a gente tem 26% de muitas capacitações para hardware, então a gente está falando ali de gestão de ambientes, implementação de serviços, implementação de software, implementação de arquiteturas, tudo isso são serviços de hardware, que eu preciso conhecer as tecnologias para poder viabilizar isso. E os serviços de implementação, obviamente. Software, que é serviço de geração de software, criação de aplicativos, criação de sistemas que vão ajudar as empresas, as pessoas, os negócios a fazerem o que precisam fazer, tá? E serviços. Serviços, basicamente, hoje eu trabalho muito com serviços de consultoria. Então o que é isso? Eu presto serviço para uma empresa, uma multinacional, que eu trabalho na IBM, né? Então dentro da IBM eu veiculo, né, uma série de ações para clientes da IBM, então eu sou um consultor capacitado de tecnologia que eu vendo serviços para o Bradesco, para o Itaú, para o Mercado Livre, para o Magazine Luiza, uma série de nomes, tá? Eu estou só citando aqui, só para exemplificar para vocês o mercado. Qualquer empresa que contatar a IBM buscando serviços, provavelmente, quando for serviços de dados, que é a minha especialidade, a gente vai estar entrando no circuito e ajudando eles, né, com soluções de dados para poder alavancar seus negócios, alavancar seus números, melhorar a experiência com seus clientes. Tá? Então, serviços aqui, boa parte da área de tecnologia está trabalhando com isso, com consultoria. Por isso que a gente precisa estar toda hora estudando, para que quando as demandas chegam, a gente consiga direcionar as melhores práticas, as melhores tendências, o que está acontecendo de melhor no mercado.
Agora a gente vai falar um pouquinho dos perfis profissionais. Então, o perfil profissional, ele basicamente aqui só tem alguns, tá? Eu estou trazendo os perfis em alta, só para dar uma visibilidade para vocês de quem são e um pouquinho das técnicas e das principais tecnologias que ele vai trabalhar. Então, a área, né, que a gente tem muitas áreas de TI, aí como eu sinalizei para vocês, engenharia de cibersegurança. A engenharia de cibersegurança é toda uma infraestrutura e uma definição de integrações onde eu vou implementar soluções técnicas para garantir que o meu sistema, que o meu ambiente não seja invadido, que eu não deixe vazar informações dos meus clientes, que eu garanta que minha aplicação não vai ser corrompida, não vai ser derrubada, qualquer coisa nesse sentido. Então, é toda uma estratégia de segurança e também envolve dados, tá? Então, eu tenho uma arquitetura de dados que eu preciso garantir que essa arquitetura de dados, essa estrutura de dados, ela não seja acessada por quem não deveria acessar, né? Por pessoas mal intencionadas e tudo mais. O que eles normalmente usam, né? Então eles utilizam Docker Products, né? Ansible, DevOps, AWS, Kubernetes. Então aqui são nomes de tecnologias que eu vou deixar para vocês, né, no material do PDF. Vocês façam a leitura de todos esses nomes, de toda essa nomenclatura. Uma leitura breve já ajuda a vocês entenderem o que se trata. Cientista de dados é o profissional que trabalha muito forte para criar técnicas avançadas dentro de dados, dentro de analytics, para poder gerar predições, para poder gerar modelos machine learning, para poder gerar uma série de ações que possa, né, responder ao negócio, para o negócio tomar uma decisão. O que quando eu falo negócio, pessoal, são os grandes gestores, as grandes empresas, todas elas trabalham com uma visão de negócio. Então, não é o desenvolvedor que vai perguntar o que tem que fazer, é um gestor que cuida de uma área X. Então, por exemplo, eu sou o superintendente, né, de uma empresa e dentro da minha superintendência eu cuido da parte de RH. Né? Então eu contrato pessoas, eu desligo pessoas, eu busco capacitação para as pessoas. Como que eu faço para melhorar isso? Então eu posso buscar cientista de dados, criar toda uma estratégia para que esse cientista me aponte quais são os processos, quais são os fluxos ali mais sensíveis, o que eu posso fazer de melhor dentro de uma visão preditiva para o mercado, para antecipar, para buscar novos profissionais, para enxergar como o mercado está funcionando, para o meu time não ficar defasado. Então tem uma série de ações aí envolvidas, tá? Só dei alguns exemplos. Depois a gente vai ter um engenheiro. Então o engenheiro, eu posso ser um engenheiro de dados, um engenheiro de machine learning, eu posso ser um engenheiro DevOps. Então tem uma série de modelos de engenharia. Cada um deles segue um ciclo, né, de ações, um ciclo de estudos que você vai utilizar. Porque como a área de dados, como a área de tecnologia é muito ampla, a gente não consegue saber de tudo, né? Nunca ninguém sabe de tudo. Isso daí é lenda, é impossível você ter alguém com a capacidade tão ampla. Né? Obviamente que você tem pessoas muito boas no mercado e geralmente essas pessoas têm uma bagagem, têm um histórico, né? Tem todo um know-how em relação a experiências vividas. Então, se embasem muito forte em conhecer o máximo de coisas possíveis. Algumas vocês vão perceber que não faz sentido entrar a fundo, se especializar, e outras vocês vão perceber que vale. Vai depender da segmentação do teu perfil que você busca. Se você busca, por exemplo, a engenharia de DevOps, é uma engenharia que vai fazer todo o trabalho de infraestrutura, todo o trabalho de implementação, todo o trabalho de manutenção de ambientes de tecnologia. Então você vai buscar muito forte aprender sobre esses recursos, sobre essas tecnologias, sobre essas ferramentas. Se você está falando de dados, você vai buscar aprender forte sobre as ferramentas de dados. Então por aí vai, certo? Especialista em inteligência artificial. Então, basicamente, o que eu vejo aqui é que esses especialistas são pessoas que conhecem muito o negócio, conhecem muitas possibilidades de utilizar serviços de tecnologia para a inteligência artificial, para poder predizer, para poder criar serviços de automação, serviços de cognição, e aí vão entrar nessa frente de a inteligência artificial. Outro grande trabalho é hoje o programador de JavaScript. O programador de JavaScript a gente pode considerar que é o programador web. Tá? O programador web é o cara que cria site, é o cara que cria aplicação na internet, é o cara que cria plataformas, né, de gestão, coisas do tipo, só que são todas elas utilizadas por meio de um browser de internet. Né? Então o que seria um browser? Seria ali um software, né, um Opera, um Google Chrome, um Internet Explorer, todos esses softwares que faz a renderização de páginas web para você utilizar algum serviço. Então, o próprio curso aqui que vocês estão acessando, vocês vão utilizar muitos recursos web ali para poder, né, fazer esse trabalho.
Então, por que que a gente tem, né? Eu falei bastante forte de dados e agora estou falando mais de... Falei bastante forte de tecnologia e agora estou falando mais de dados. Então, dados, ele é uma grande fatia dos serviços do mercado para tecnologia e hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando se especializar em dados. Por quê? Porque é uma área com crescimento muito grande, as possibilidades de entrega de valor, de melhorar o mundo, né? Sendo bastante coerente, pé no chão, né? A gente sabe que para melhorar o mundo as pessoas precisam melhorar, mas falando no que cabe a nós em relação a nossos trabalhos, quando você faz um trabalho bem feito relacionado a dados, você pode entregar uma solução que mude a vida de uma pessoa deficiente, você pode entregar uma solução que mude a vida dos idosos, você pode entregar uma solução que mude a vida da sua mãe, do seu pai, que tem dificuldade às vezes de acessar algum tipo de serviço. Então assim, é uma série de possibilidades que você tem no mundo de dados. E aí, para explicar um pouquinho, né, aqui é um pouco de como está distribuído os trabalhos de dados e alguns dos perfis que a gente tem em dados. Então a gente vai ter um DBA, que é o cara que cuida do banco de dados, a gente vai ter um analista de BI, que é um cara que cuida de relatórios e dashboard de gestão de inteligência para o negócio, é um cara que tem os indicadores ali e ele faz toda a gestão para os gestores, para os coordenadores, para os diretores tomarem a decisão. O cientista de dados, como eu falei antes, né, o cara que vai trabalhar forte com técnicas estatísticas, técnicas avançadas ali para gerar predição, para gerar inteligência. Analista de relatório, é um cara que pode estar embarcado aqui também como um analista de BI, tá? Desenvolvedor ETL, o ETL é uma técnica, né, que existe para tratamento de dados, processamento de dados. Então, basicamente, ETL equivale a 3 palavras: extract, transform e load. Né? Dentro dessas 3 palavras são as ações que eu faço com o dado. Primeiro, eu extraio a informação de algum lugar, eu transformo ela por algum motivo técnico, algum motivo de negócio, e eu carrego ela em algum banco de dados para dar acesso a algum consumidor. Então eu tenho ali toda uma visão, né, de desenvolvedor. Hoje, o desenvolvedor ETL está muito também embarcado nos trabalhos de engenheiro de dados. Então é mais interessante você se formar como engenheiro de dados que você só conhecer o ETL em si. Tem trabalho, né, vocês podem começar, eu até sugiro que vocês comecem olhando para essa técnica de ETL, que é uma técnica que tem muito valor ainda no mercado, sempre vai ter, mas ela não a gente não pode se especializar só em ETL hoje, tem muita demanda e as empresas estão buscando pessoas com mais, né, capacidade. Analista de Data Quality, que seria ali um analista que vai trabalhar muito forte com a qualidade do dado. Analista de Master Data Management, que seria dados mestre. Dados mestre é outro tema que eu sugiro vocês anotarem aí e levarem para leitura, tá? Dados mestres são os dados principais que uma companhia tem. Então, dados de clientes, dados de produtos, são dados considerados dados mestres. Analista de Data Mining. Data Mining é um analista de Big Data que ele vai olhar muito forte um grande volume de dados, vai tentar identificar quais os dados mais estratégicos para ser utilizado. E o arquiteto de BI, ou arquiteto de soluções, aqui tem uma série, tá? Aqui eu só peguei um filtro porque, como a fonte é o LinkedIn, pessoal, é uma das primeiras ações que vocês têm que fazer quando vai começar a entrar na área de tecnologia. É estudar o que é o LinkedIn, entrar, criar um perfil na plataforma, começar a navegar, começar a perceber como a plataforma funciona. O LinkedIn, de forma muito crua, tá? Eu vou falar de uma maneira muito, só para analogia mesmo, ele é um Facebook profissional. Só que ele é muito mais direcionado a assuntos de negócio, a assuntos profissionais. Então lá vocês não vão ver, né, coisas cotidianas, até tem alguma coisa, mas geralmente são coisas que motivem, coisas que levem algum valor para as pessoas. Tá? Então assim, usem o LinkedIn de uma maneira muito importante. Hoje ele é a balança, né? Ele é a sua bússola do mercado. Então utilizem, criem um perfil do LinkedIn, né? Saiu dessa aula, façam isso. E depois, né, eu vou tentar trazer também conteúdos para o Rotary sobre como você melhorar o teu perfil digital, beleza? Então aqui é toda uma estratégia de dados que a gente tem dentro do mercado. E aí eu vou entrar no detalhe de alguns perfis de dados, tá? Mas eu vou fazer isso na próxima aula, beleza? Para a gente não ficar tão longo aqui, vocês tenham tempo para olhar esses temas e até entender um pouquinho do que eu estou fazendo aqui, beleza? Até a próxima!